Olá, sabia que é possível vender a sua cota na herança antes mesmo da abertura do processo de inventário? É verdade. O nosso Código Civil, mais precisamente nos seus artigos 1793 e 1795, prevê o Instituto da Cessão de Direitos Hereditários, comumente chamada de cessão de direitos. O que vem a ser? É um permissivo legal, no sentido de autorizar aquele herdeiro, aquele co-herdeiro numa herança, de se ceder a sua parte. Você pode ceder a tua cota dos bens de maneira onerosa ou não, E na prática, o que isso mais tem ajudado no processamento de herança? Muitas vezes, durante o processo de inventário ou até mesmo antes da abertura do processo de inventário, as partes encontram um óbice no que diz respeito a termos econômicos, financeiros. Às vezes o patrimônio é até razoavelmente grande, significativo, mas as pessoas, os herdeiros, o meeiro, caso exista, não dispõem de recursos financeiros nem em espécie para arcar com as despesas desse inventário. Você tem que pagar ITCMD, que é o Imposto de Transmissão, Causa, Morte e Doação. Você tem que pagar, aqui no caso de Rondônia, 3% das custas processuais. Tudo isso em relação ao valor dos bens, que muitas vezes torna-se muito alto, foge das possibilidades financeiras dos herdeiros. Por essas razões, às vezes o inventário não termina e às vezes também nem começa. Com a cessão de direitos, você pode vender a tua cota ou a tua parte, ou todos os herdeiros podem vender o bem. Às vezes o bem é indivisível, um único bem, todo mundo pode vender e fazer o pagamento das despesas, das custas processuais e dos impostos pertinentes, tá? Agora, se você for vender a sua cota individualmente, só a sua parte, e existem outros herdeiros, que nós chamamos de co-herdeiros, você deve primeiramente cientificar os demais co-herdeiros, ou seja, as demais pessoas que concorrem com você nessa herança, certo? Tem que cientificar e respeitar o direito de preferência dessas pessoas. Aí, se elas não quiserem adquirir a tua cota, se elas não quiserem comprar a sua cota, daí sim você pode vender para um terceiro interessado. Se você não respeitar o direito de preferência, esses outros herdeiros, ou esse outro herdeiro, às vezes é só mais um, além de você, essa pessoa pode depositar da importância que o terceiro lá particular pagou para adquirir sua cota. Ela pode depositar aquela importância e adquirir o bem para ela, trazer o bem para o patrimônio dela judicialmente, tá? Então o direito de preferência tem que ser respeitado na íntegra. Se os demais co-herdeiros não fizerem questão, não adquirirem a sua cota, a tua parte na herança, daí você está autorizado por lei a vender a um terceiro interessado qualquer, tá? Outro detalhe: se você é casado ou casada, como a herança para o Código Civil ela é tratada como bem imóvel, então depende, tá? Essa cessão de direitos hereditários depende de lavratura por escritura pública, tá? Além disso, além de ela ser lavrada por escritura pública, se você é casado ou casada, você depende da outorga conjugal, ou seja, a anuência do seu cônjuge, tá? No caso da mulher, outorga ou chora. No caso do homem, a outorga marital, tá? Se você fazer a cessão de direitos sem essa outorga conjugal, essa escritura de cessão de direitos hereditários poderá ser anulada com o tempo, tá? Então fica aí a dica, é um instituto do direito civil bastante importante, muita gente desconhece, mas se você está envolto de um processo de inventário e para iniciar um processo de inventário e não tem condições de bancar as despesas desse processo, que são altas, você pode fazer uso desse instituto do direito civil, a cessão de direitos hereditários, tá? O cessionário, que é aquela pessoa que está recebendo de você esses bens, ou essa cota dos bens, ela vai se subrogar, ou seja, ela vai se substituir no seu direito,
no que diz respeito à sua cota dos bens, a sua cota dos bens. Essa pessoa, desta forma, ela pode abrir o inventário, tá, no seu lugar, porque ela se subrogou, ou seja, ela se substituiu no seu direito. Então ela pode abrir o processo de inventário, ela pode se habilitar num processo de inventário que já foi aberto pelos demais coerdeiros, tá? E seguir todos os trâmites processuais. Pode, inclusive, no que diz respeito, no que pertine aos bens que foram passados a ela, né, cessionária, ela pode fazer uso das ações possessórias, ações reivindicatórias, embargos, tudo aquilo que você que vendeu o bem para ela, que cedeu, né, esse bem a ela, tinha direito em relação à sua cota, o cessionário, ou seja, aquela pessoa que recebeu de você, também tem o mesmo direito, tá? Fica aí a dica, artigo 1793 a 1795 do Código Civil, seção de direitos hereditários. Matéria top de ser utilizada na vida real. Um abraço.